começa essa semana vindo de um feriadão. Minha gente, a semana vai ter muita coisa acontecendo no mundo político. A agitação em torno dos atos de 8 de janeiro, a CPI cada vez mais presente, o arcabouço fiscal que vai ter que ser votado rapidamente pelo Congresso. Existe a promessa do presidente Arthur Lira de que ainda nesse mês, ou seja, até finzinho dessa semana, seja colocado em pauta o projeto das fake news e da regulamentação dos gigantes de mídia no Brasil. Agora, tem um outro assunto aqui que está sendo colocado em pauta pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Fernando Haddad. Ele já falou sobre isso na apresentação da regra fiscal na semana passada e volta à carga hoje em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Do que se trata? Da revisão de benefícios e desonerações que foram concedidos a setores da economia ao longo dos últimos tempos. Esse é o, digamos, é o mote, esse é a finalidade da ação agora da Receita Federal e também do Ministério da Fazenda. Mas isso é um protocolo de intenções. Quando a gente olha de perto, tem muita pergunta que tem que ser respondida. Quais benefícios? Quais setores? Quais vão ser os critérios? Onde vai se mexer? Qual vai ser a posição do Congresso a respeito disso? Olha, é um assunto dos mais interessantes porque pode, de fato, trazer ou benefícios ou fazer com que haja mais turbulência na área econômica, dependendo de como for conduzido. O que diz o governo federal? Que hoje existem benefícios fiscais a mais, em excesso na economia brasileira. E que esse dinheiro, se fosse efetivamente pago por setores produtivos, poderia ser usado pelo governo para finalidades mais nobres. Aí aquela argumentação de sempre de governos do PT, né? Dizendo que olha que os malvados do setor produtivo estão se beneficiando enquanto os pobres não têm acesso ao orçamento. Enfim, retórica de lado, a verdade é que muitos benefícios foram concedidos nos últimos tempos, principalmente durante o governo Dilma Rousseff, que imaginou que esse pudesse ser um fator, primeiro, para trazer os empresários mais próximos ao governo dela e também fazer com que a economia, que naquele momento começava a embicar para baixo, pudesse renascer. Nenhuma dessas duas possibilidades de fato aconteceu, mas benefícios foram dados a rodo e continuam por aqui. Houve uma segunda fase durante o governo Jair Bolsonaro, de benefícios fiscais que foram concedidos por causa da pandemia, para aqueles setores que foram muito prejudicados. Agora, foram muitos setores prejudicados e foram muitos benefícios. Segundo o Ministério da Fazenda, hoje existe o Estado abre mão de 600 bilhões de arrecadação por ano por causa de benefícios e isenções fiscais. Também, segundo o ministro da Fazenda, 150 bi resolveriam o problema do governo. A gente tem que olhar como que é feita essa conta. Nesses 600 bi estão principalmente o Simples, sobre o qual não deve haver nenhum tipo de alteração até agora, pelo que diz o governo federal, e a Zona Franca de Manaus, que é aquele benefício fiscal prorrogado e reprorrogado e reprorrogado e reprorrogado, foi criado lá em 57, para tentar fazer com que houvesse o desenvolvimento da região amazônica. Foi de fato implementado em 67, mas como sempre nos conta aqui o cientista político Fernando Schiller, um benefício fiscal é para ter começo, meio e fim. Qualquer tipo de isenção tributária que é dada a perder de vista se torna outra coisa. Mas como é que vai se mexer hoje na Zona Franca de Manaus? Lembrando também as regras do Simples. O Simples foi criado durante o governo Lula, mas depois foi tendo o seu limite ampliado. Hoje, empresas que faturam até R$400 mil por mês ou 4.800.000 por ano podem se enquadrar no Simples. Empresa que fatura R$400 mil por mês é micro. Essa é uma discussão também que talvez seja feita. A questão é a seguinte: nesse momento, o governo está sinalizando com a possibilidade de abrir CNPJ por CNPJ, nas palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a situação fiscal das empresas. Aqui, mais um empecilho, e esse é dos grandes. Porque, e o sigilo fiscal?
Como é que o governo vai ter acesso a isso? A Receita Federal concorda? As empresas vão tomar medidas jurídicas para impedir que isso seja feita dessa forma que está sendo anunciado? Tem muita questão ainda aí. E por último, o Congresso Nacional, no momento de agitação, só para variar um pouco, não é? Agora que vai aumentar com a possibilidade muito concreta de criação da CPI dos atos do dia 8 de janeiro, vai ter que tipo de comportamento em relação a isso e aos lobbies, que, é claro, vão ser feitos e são legítimos pelos setores que em algum momento foram beneficiados e que agora correm o risco de ver a sua situação sendo alterada. Mais do que isso, esses setores têm todo o direito de se planejar e saber qual vai ser de fato a situação fiscal, porque isso interfere no que é colocado na prática, no dia a dia das empresas. O quanto você paga de imposto, é claro, interfere no seu investimento, no seu crescimento, naquilo que você gera de emprego. Na promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não vai se mexer na desoneração da folha de pagamento daqueles setores que mais empregam na nossa economia. É mais um flanco que se abre na esteira do governo querer arrecadar mais e ficar tentando encontrar de onde vai tirar esse dinheiro. Muita coisa ainda vai acontecer e você vai acompanhar tudo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Participando.